Minhas mãos foram feitas para trazer a vida ao mundo, para acalmar a dor. Mas quando a Sinhá arrancou a vida de dentro de mim com seu chicote, algo quebrou. Ela achou que podia me silenciar, me humilhar. Ela não sabia que estava semeando a morte. Eu esperei, pacientemente. E quando o momento chegou, usei as mesmas mãos que curavam para costurar um ninho de pavor dentro dela. Esta é a história de Rosa, a parteira que vingou seu filho no ventre da Sinhá. Mas antes de continuar, olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é Bruno Henrique, narrador do Além da Escravidão. E hoje se prepare, porque você vai conhecer uma história antiga que vai mexer com seu coração. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. Prepare-se, porque a emoção começa agora. O Vale do Paraíba, na década de 1840, era um mar de café. Verdes vastos, salpicados de grãos vermelhos, alimentados pelo suor e pelo sangue de milhares. Na fazenda do capitão Mor Mendonça, uma das maiores e mais prósperas propriedades do império, vivia Rosa. Com 38 anos, os ombros fortes, os olhos profundos que guardavam a sabedoria ancestral de Angola, ela era a parteira da fazenda. Não apenas isso, era a curandeira, a mulher que decifrava as folhas, as raízes, os segredos sussurrados pela terra. Suas mãos, calejadas pela lida, eram também instrumentos de milagre. Trouxera dezenas de vidas ao mundo, tanto de pretos na senzala, quanto, por vezes, dos brancos na casa grande. As mães, desesperadas, chamavam por ela. Os olhos dos recém-nascidos, recém-abertos, pareciam buscar a segurança de seu toque primeiro. Rosa era o pilar de vida e esperança num lugar onde a morte rondava a cada esquina. Seu ventre, naquele ano de 1845, carregava mais uma esperança. Um filho, seu. A notícia de sua gravidez espalhou-se pela senzala como um alento. Entre os cativos, um filho era uma extensão da alma, um pedaço de futuro que teimava em nascer apesar da dor. Rosa sentia cada pontada, cada movimento. O filho crescia, prometendo um novo riso, um novo canto. Mas na casa grande, a vida seguia um ritmo diferente, ditado por caprichos e fúrias. Sinhá Isadora, esposa do capitão Mor, era a personificação da crueldade velada. Seus olhos azuis, antes que brilhavam em futilidades, agora carregavam o peso de frustrações incontidas. Sua voz fina cortava o ar como um chicote invisível. Ela odiava a popularidade de Rosa, o respeito que a parteira inspirava. Era uma manhã abafada. O sol já castigava os ombros dos trabalhadores no cafezal. Rosa, com seu ventre arredondado, carregava uma bandeja de prata com o café da manhã da Sinhá. O aroma do grão moído pairava no ar. Seus pés doíam. O cansaço era uma constante companhia. Dentro da casa grande, o silêncio era quebrado apenas pelos rangidos da madeira e pelo sussurro distante dos serviçais. Rosa entrou na sala de jantar. A Sinhá Isadora estava sentada à mesa, a face crispada. Um pequeno deslize, um tropeço leve no tapete persa. A bandeja balançou, não o bastante para cair, mas o café quente respingou na toalha de linho branco, deixando uma pequena mancha escura. O som metálico da xícara, ao se assentar de volta, foi um trovão no silêncio. Isadora levantou-se abruptamente, os olhos injetados. Não era apenas o café. Era a gravidez de Rosa, a aura de vida que a negra carregava, o vazio em seu próprio ventre que nunca se enchia. Sua desgraçada, cega, inútil, como ousa manchar minha mesa? Rosa mal teve tempo de levantar os olhos. A voz da Sinhá se elevava, estridente. O capitão Mor Mendonça, ausente nas suas lides habituais, não estava lá para temperar a raiva da esposa. Isadora arrancou o chicote de couro que o marido costumava deixar pendurado perto da porta da sala. Pesado, com tiras de sola curtida. O som do primeiro estalo rasgou o ar. Vou ensinar a você, escrava, a respeitar a casa da Sinhá. O primeiro golpe atingiu os ombros de Rosa. Ela recuou, mas não caiu. A dor era aguda, queimante. O segundo golpe, o terceiro.
Rosa protegeu o ventre com os braços, curvando-se, sentindo cada tirada na carne, cada ardência. Os olhos marejados, mas não de desespero, de um choque gelado. A cada golpe, as pontadas em seu ventre ficavam mais fortes, mais insistentes. Um tremor percorreu seu corpo. O sangue começou a escorrer pelas pernas, misturando-se com o suor e a poeira do chão da casa grande. Rosa caiu de joelhos. O chicote continuava a cair, implacável, mas sua mente já não registrava a dor externa. A dor vinha de dentro, de um vazio crescente. Uma onda quente e pegajosa escorria. As lágrimas, agora, eram de um luto que nascia antes mesmo da vida se concretizar. O filho, seu pequeno broto de esperança, desfeito pelos golpes da Sinhá Isadora. O último golpe do chicote não a atingiu. Ela já estava desfalecida, a poça escura se expandindo sob seu corpo. Horas depois, na senzala úmida e escura, Rosa abriu os olhos. Seu corpo estava em brasas. A dor no ventre era um eco cavo, a ausência um buraco que nenhuma palavra poderia preencher. Ela sentiu as mãos frias de uma velha escrava em sua testa, as compressas de ervas tentando conter o que já estava feito. Mas Rosa não chorou, não lamentou. Seus olhos, antes cheios de uma tristeza profunda, agora ardiam com um fogo gélido. Naquele leito de palha, com o cheiro de sangue e a sombra do filho perdido pairando sobre ela, Rosa fez um juramento silencioso, profundo, macabro. A Sinhá Isadora havia lhe tirado uma vida, Rosa lhe tiraria muitas, e a vingança seria costurada com a mesma intimidade, com a mesma crueldade que aquela vida lhe fora arrancada. Usaria suas mãos, que traziam ao mundo, para entregá-lo ao inferno. A fazenda do capitão Mor Mendonça se estendia como um monstro verde sobre as colinas do Vale do Paraíba. Quilômetros e quilômetros de cafezais, um oceano de folhas brilhantes sob o sol inclemente. Era uma beleza traiçoeira, uma promessa de riqueza que escondia, sob cada grão, a história de uma dor lancinante. O império do café era construído sobre ossos. Naquela terra fértil, o solo era regado não só pela chuva, mas pelo suor incessante dos escravizados. Desde o raiar do sol até a escuridão da noite, os corpos se curvavam nas lavouras. O som dos chicotes, o grito dos feitores, a melodia triste dos cantos de trabalho se misturavam ao farfalhar das folhas. Uma sinfonia de opressão. Capitão Mor Mendonça era um homem de poucas palavras, mas de gestos brutais. Seus olhos, de um azul gélido, observavam seus domínios com a frieza de um soberano. Para ele, cada vida negra era uma ferramenta, um pedaço de carne que servia ao lucro. Suas ordens eram secas, inquestionáveis, as punições exemplares. A palmatória, o tronco, o chicote eram instrumentos de controle, marcas na pele que deveriam gravar o medo na alma, mas, para muitos, gravavam apenas a sede de um dia revidar. Os feitores, por sua vez, eram o braço estendido da crueldade do capitão Mor. Homens brancos ou mulatos alforriados, com a alma corroída pelo poder barato. Eles patrulhavam as lavouras a cavalo, chicote em punho, o olhar faminto por qualquer falha. Um passo em falso, um rendimento abaixo do esperado, um olhar desafiador, tudo era motivo para a violência irromper. O som da carne rasgada era comum, as feridas abertas, a paisagem cotidiana. Na senzala, a vida era um sopro, compartilhada por dezenas de corpos amontoados, o ar pesado, o cheiro de suor, fumaça e desespero. As noites eram curtas, preenchidas por sonhos interrompidos, pelas tosses dos doentes e pelo choro abafado de crianças que nasciam já marcadas pelo destino da escravidão. A comida era pouca, a esperança um luxo perigoso. Mas mesmo nesse inferno existiam faíscas de humanidade. E Rosa era uma dessas faíscas. Sua presença silenciosa era um bálsamo. Ninguém a via como uma simples escrava. Ela era a parteira, a curandeira, a sábia. Rosa havia chegado de Angola na flor da juventude. Trouxera consigo não apenas a força de seus ancestrais, mas um conhecimento profundo, passado de geração em geração,
sobre os segredos da natureza. Cada folha, cada casca de árvore, cada raiz, cada flor tinha um nome, uma função, um poder. Ela conhecia a dança da vida e da morte em cada planta. Sabia curar febres com infusões amargas, estancar sangramentos com compressas de ervas, aliviar dores com ungüentos cheirosos. E, acima de tudo, Rosa dominava a arte de trazer vidas ao mundo. Suas mãos fortes, mas delicadas, guiavam os bebês para fora do ventre materno. Quando uma mulher entrava em trabalho de parto na senzala, era Rosa quem chamavam. Sua voz calma, mesmo em meio ao gemido e ao desespero, trazia alento. Respire fundo, irmã. A vida está chegando. Empurre com força. O mundo te espera. Em uma noite chuvosa, Maria, uma jovem escrava, entrava em trabalho de parto prematuro. O bebê não queria sair. Horas de dor, gritos abafados pela escuridão. Os outros, na senzala, sussurravam, com medo da perda. Rosa, com o rosto iluminado apenas pela chama bruxuleante de uma lamparina, estava ao lado de Maria. Ela sentiu o ventre, a posição do bebê. Ele está de costas, minha filha. É preciso virá-lo. Confie em mim. Com uma concentração quase espiritual, Rosa ungiu as mãos com uma mistura de óleos de coco e ervas maceradas. Suas mãos escorregaram suavemente sobre o ventre tenso de Maria. Movimentos firmes, precisos, guiados por uma sabedoria que parecia transcender a matéria. Um murmúrio de reza em sua língua ancestral. Lentamente, sentiu o bebê se ajustar. Um suspiro de alívio escapou de Maria. Minutos depois, um choro fraco, mas determinado, encheu o ar. Um menino. Nasceu forte, saudável. Rosa o limpou, o envolveu em panos velhos e o entregou à mãe, que o abraçou como se abraçasse o próprio milagre. É por causa de Rosa que muitos de nós ainda estamos de pé, dizia a vó Benedita, a mais velha da senzala, com os olhos fixos na parteira. Ela não cura só o corpo, ela cura a alma. Rosa era mais do que uma curandeira. Era uma líder espiritual. Suas palavras eram poucas, mas carregadas de significado. Ela era a guardiã das tradições, a ponte entre o presente brutal e o passado honroso de seu povo. Nos raros momentos de folga, ao redor de uma fogueira escondida, ela contava histórias de sua terra natal, de reis e rainhas, de deuses e espíritos, e ensinava sobre as ervas que curavam, mas também sobre as que podiam adormecer, as que podiam dar um sono profundo ou um sono eterno. Seus olhos silenciosos observavam tudo, a crueldade da sinhá, a brutalidade do feitor, o desespero de seus irmãos. Ela guardava essas imagens no peito, como sementes adormecidas. Rosa entendia o corpo humano não apenas como um conjunto de órgãos, mas como um mapa complexo de energias, de vida e de vulnerabilidade. Sabia onde a vida pulsava mais forte e onde ela poderia ser mais facilmente interrompida. Sua paciência era lendária, uma paciência que vinha da terra, das estações, do lento ciclo das coisas. Ela sabia esperar, observar, aprender, uma habilidade crucial para a sobrevivência em um mundo tão hostil. Mas essa mesma paciência, depois do que aconteceu, se transformaria em uma arma afiada, temperada pelo luto e pela fúria silenciosa. Ainda que sua aura fosse de cura, o conhecimento de Rosa tinha um lado sombrio. Ela sabia que as mesmas plantas que aliviavam dores podiam ceifar vidas, que a mão que entregava um bebê ao mundo podia, com a mesma destreza, desfazer a vida dentro de outro corpo. Mas essa parte de seu conhecimento era guardada a 7 chaves, um último recurso. Uma promessa nunca quebrada, mas nunca acionada, até aquele dia fatídico, até o chicote de Sinhá Isadora rasgar não apenas sua pele, mas a esperança de seu ventre. E então, a curandeira se transformou em algo mais, em uma justiceira, movida por uma sede de vingança que a terra e seus segredos estavam prestes a testemunhar. Naquele leito de palha da senzala, o cheiro de sangue e a dor que dilacerava seu ventre não eram o fim para Rosa, eram o começo.
Enquanto o corpo ainda tremia com os ecos do chicote de Sinhá Isadora, algo dentro dela se solidificava. A parteira, a curandeira, a mulher que trazia vida, tinha morrido. Em seu lugar, nascia uma sombra, uma justiça silenciosa e implacável, tecida com o fio da vingança. Seus olhos, antes profundos e pacientes, agora brilhavam com um fogo frio. Não havia mais lágrimas. O luto por seu filho perdido não era uma fonte de tristeza, mas de uma energia gélida e focada. Uma dor tão intensa que se transformara em propósito. Naquele momento, Rosa não via mais a Sinhá Isadora como sua senhora, mas como um alvo. Uma criatura que havia usurpado a vida e que pagaria com a sua, de forma que o mundo nunca esqueceria, ainda que nunca soubesse. Os dias que se seguiram foram marcados por um silêncio assustador em torno de Rosa. Ela se recuperava fisicamente, mas sua alma havia cruzado um limiar. Caminhava pela senzala, pelos caminhos da fazenda, com uma quietude que irradiava determinação. Seus irmãos de cativeiro sentiam a mudança. Seus olhos não buscavam mais consolo, mas observavam, estudavam cada movimento dos feitores, cada detalhe da rotina da casa grande, cada capricho da Sinhá Isadora era absorvido, catalogado, guardado. A frieza em seu olhar era como a lâmina recém-afiada de uma faca. À noite, quando a escuridão engolia a fazenda e a senzala dormia em seu sono inquieto, Rosa se sentava à parte. Seu olhar se perdia nas estrelas, mas sua mente trabalhava como um moinho. Ela repassava o crime, a dor, a crueldade. Repassava suas próprias habilidades. Suas mãos, que haviam sentido o calor da vida, que haviam guiado o nascimento, que haviam curado feridas, agora seriam dedicadas a outra finalidade. Ela conhecia o corpo humano como ninguém, seus veios, seus órgãos, seus segredos. Sabia onde a vida se alojava e onde podia ser arrancada. A vingança, ela sabia, precisava ser tão íntima e pessoal quanto a ofensa. Não seria um veneno jogado na comida de qualquer um, nem um fogo posto ao acaso. Seria uma obra de arte sombria, um testemunho macabro de sua arte de parteira. Usaria o próprio corpo de Isadora como o palco de sua justiça. Mas Rosa não estava completamente sozinha. A dor compartilhada criava laços de aço. Na senzala, havia aqueles que também carregavam cicatrizes profundas da crueldade da Sinhá e do capitão Mor. Vó Benedita, os cabelos brancos como algodão, os olhos sábios que haviam visto incontáveis desgraças. Maria, a jovem mãe cujo filho Rosa salvara e que agora a olhava com uma devoção quase filial. E Juvencio, um jovem forte e silencioso, de pouco mais de 20 anos, cujas costas guardavam as marcas do chicote do feitor por uma brágua de café derramada. Rosa começou a abordá-los sutilmente, não com palavras explícitas de vingança, mas com olhares, com gestos, com perguntas enigmáticas sobre a fazenda, sobre os hábitos da Sinhá, sobre as plantas que cresciam nas bordas da mata. Uma noite, enquanto preparava um chá de ervas para a tosse de uma criança, vó Benedita se aproximou. Sentou-se ao lado de Rosa. O silêncio delas era mais eloquente que 1000 palavras. O filho que não veio, ele deixou uma semente diferente em seu coração. Não é, minha filha? Sussurrou Benedita, seus olhos encontrando os de Rosa. Rosa apenas assentiu, os lábios apertados. A terra tem remédios para curar, continuou a velha, sua voz um fiapo na escuridão. E também tem para consertar as injustiças. O que a lei do branco não vê, a lei da natureza pode acertar. Era o sinal. Vó Benedita entendia. Não era necessário dizer mais. Ela seria os olhos e ouvidos na senzala, a guardiã do segredo, a conselheira espiritual. Com Maria, a aproximação foi mais direta. A jovem, ainda assustada com o incidente de Rosa, via na parteira uma figura de mãe e de força. Você tem medo, Maria? Rosa perguntou um dia, enquanto ambas limpavam grãos de café. Medo da Sinhá, sim, Rosa, respondeu Maria, baixando os olhos. Do que ela fez com você, do que ela pode fazer com meu filho.
Rosa a encarou. E se houvesse uma forma de tirar esse medo? De arrancar o mal pela raiz? Maria levantou os olhos, uma chama de esperança e terror cintilando neles. O que você quer que eu faça, Rosa? Por você, por meu filho, por todos nós, eu farei. Maria se tornaria seus braços e pernas, uma observadora discreta, alguém que poderia buscar certas ervas sem levantar suspeitas, que poderia distrair um feitor em um momento crucial. Sua motivação era a proteção do seu próprio filho e a dívida de vida que tinha com Rosa. Juvencio, o jovem forte, foi o mais difícil de abordar. Sua dor era a raiva contida, pronta para explodir. Rosa o encontrou escondido perto da moenda, com um olhar sombrio. Você já viu um corpo ser aberto, Juvencio? Rosa perguntou, sem preâmbulos. Juvencio a olhou, confuso. Só os bichos que morrem na mata. O corpo de um ser humano é um mistério, mas também um mapa, disse Rosa, sua voz quase um murmúrio. As cobras, elas sabem o caminho. Elas são a força da terra. Você tem medo delas? Juvencio, que passava dias na mata recolhendo lenha e caçando pequenos animais, era destemido. Não, Rosa. As cobras me respeitam. Eu as respeito. Então você me ajudará a encontrá-las. As pequenas, as recém-nascidas, as que mal sentem o chão, mas que carregam o veneno da raiva da terra. Juvencio compreendeu o significado oculto das palavras. Era um chamado para a ação, um convite para a vingança que ele tanto almejava. Seus olhos se arregalaram em uma mistura de medo e excitação. Era um juramento silencioso, um pacto selado não com palavras, mas com o peso da opressão e a sede de justiça. Assim, o pequeno grupo se formou, uma conspiração de 3 almas feridas, lideradas pela mente afiada de Rosa. Não haveria reuniões secretas na escuridão da noite. O juramento era um silêncio compartilhado, um entendimento mútuo de que algo grandioso e terrível estava sendo arquitetado. Cada um deles se tornou uma extensão dos olhos, dos ouvidos e das mãos de Rosa. A parteira, agora uma mestra em dissimulação, começou a planejar. A arte de curar, que ela dominava tão bem, se transformaria na arte de destruir. A vingança de Rosa não seria um ato de fúria cega, mas a culminação de meses de planejamento meticuloso, onde cada erva, cada movimento, cada sussurro seria parte de uma macabra sinfonia de justiça. Ela estava pronta para costurar o ninho. Montes se arrastaram, pesados como o ar úmido do Vale do Paraíba. Para a sinhá Isadora, a vida seguia sua rotina de futilidades e caprichos. Para Rosa, cada dia era um passo em direção ao inevitável. Sua mente, antes um jardim de cura, agora era um terreno árido, fértil apenas para a semente da vingança. O plano não era um lampejo de fúria, mas uma teia meticulosa, tecida com a paciência que só a dor mais profunda pode forjar. Rosa sabia que o tempo era seu aliado. A Casa Grande, com toda a sua opulência, não estava imune às enfermidades que rondavam o engenho. E assim a Isadora, com sua saúde frágil e temperamento volátil, era uma candidata perfeita. Mais cedo ou mais tarde, o corpo da sinhá falharia. E quando falhasse, a medicina dos brancos, com seus ungüentos caros e sangrias inúteis, se mostraria impotente. Era aí que Rosa entraria, a única que realmente conhecia os segredos do corpo, tanto para a vida quanto para a morte. O primeiro passo do plano era a observação. Maria, com sua discrição e acesso à Casa Grande como serviçal, tornou-se os olhos e ouvidos de Rosa. Todos os dias, Maria prestava atenção aos mínimos detalhes. O que a sinhá comia, o humor do Capitão Mor, os humores da casa, as tosse da sinhá, as queixas de dores nas costas ou na cabeça. Pequenas informações, fragmentos que Rosa unia como um mapa. Ela se queixou de febre, Rosa, e não quis comer o jantar. Maria sussurrou uma noite, os olhos arregalados. A febre vem e vai, minha filha. É preciso que ela se aninhe, que a doença tome conta, que o desespero chame por mim. Rosa respondeu, com a voz baixa e grave, enquanto macerava umas folhas na escuridão. A preparação das ervas começou discretamente. Rosa tinha um pequeno jardim secreto,
escondido nas reentrâncias da mata, longe dos olhos curiosos dos feitores. Ali, entre o capim alto e as árvores frondosas, ela cultivava plantas raras e poderosas, ervas que acalmavam a dor, que induziam um sono profundo, quase comatoso. A planta do sono, a folha da noite eterna, como a chamavam em Angola, era a peça central. Suas folhas escuras, quando bem preparadas, podiam mergulhar alguém em um torpor do qual não se acordaria facilmente. Rosa colhia as folhas ao cair da noite, sob a luz da lua minguante. Ela as secava à sombra, moía-as em um pilão de pedra até virarem um pó finíssimo. Misturava com outras ervas para disfarçar o cheiro forte, para fazer com que parecesse um simples chá calmante, uma cura milagrosa para os nervos da sinhá. Ela testava as doses, em segredo, em pequenos animais da mata, observando a profundidade do sono, a duração do efeito. Queria precisão, não morte imediata, mas uma imobilidade total. A sinhá precisaria estar viva, mas em um sono tão profundo que seu corpo se tornaria uma tela, um palco. A outra peça essencial do plano era a mais macabra: as serpentes. Rosa sabia que o horror precisava ser visceral, simbólico. A vida que lhe fora roubada, o ninho que lhe fora destruído, seriam vingados com outro ninho, um ninho de terror. Foi Juvencio quem assumiu essa tarefa. Um jovem de poucas palavras, mas com a coragem da floresta em suas veias. Ele conhecia cada trilha, cada esconderijo, cada segredo da mata que cercava a fazenda. Rosa o instruiu. Não quero as cobras grandes, Juvencio. Elas são barulhentas. Quero as pequenas, as recém-nascidas, que mal abriram os olhos para este mundo, mas que já trazem o veneno de seus pais. Juvencio passou semanas na mata. As chuvas eram escassas, o chão seco e rachado, mas ele persistiu. Sabia que a estação das desovas se aproximava. Ele buscou as cascavéis do brejo, as jararacas pintadas, serpentes pequenas, de um veneno potente, que se camuflavam perfeitamente entre as folhas secas. Ele as capturava com a destreza de um caçador, usando varas bifurcadas e potes de barro. Cada serpente era um fardo pesado de terror, uma ferramenta viva da vingança. Ele as trazia para Rosa em segredo, escondidas em cestos de palha forrados com panos úmidos. Rosa as examinava, uma a uma. Pequenas, com menos de um palmo de comprimento, seus olhos minúsculos, mas já com o instinto de predador. Ela as mantinha em um pequeno buraco coberto na senzala, alimentando-as com insetos, cuidando para que estivessem vivas, saudáveis e, acima de tudo, venenosas. É preciso que o ninho esteja ativo, ela murmurava, enquanto observava as criaturas se retorcerem. O simbolismo era forte. As serpentes, para o povo de Rosa, eram seres ambivalentes. Representavam sabedoria, cura, renovação, mas também representavam perigo, traição, morte. Naquele contexto, elas seriam a justiça primordial, a fúria da terra que se levantava contra a opressão. O ninho de cobras dentro da sinhá seria a representação física de todo o mal que ela havia semeado, agora florescendo dentro de seu próprio corpo. Rosa também revisitou suas ferramentas de parteira. Não eram instrumentos de metal polido, mas facas de obsidiana afiadas, herdadas de seus ancestrais. Agulhas de osso e fios de fibra vegetal, usados para suturar. Ela os limpava, os afiava, os esterilizava no fogo, não para trazer a vida, mas para orquestrar uma passagem para a morte. Ela visualizava o corpo da sinhá, a anatomia perfeita, a localização dos órgãos, os pontos onde uma incisão seria menos visível, onde o tecido se fecharia de forma mais natural. A precisão seria fundamental para que ninguém suspeitasse. Onde será o corte, Rosa? Perguntou vó Benedita uma noite, adivinhando os pensamentos da parteira. No ventre, vó, onde a vida é gerada, onde a sinhá me tirou a minha. Ali eu farei o meu trabalho. Rosa respondeu, sua voz um fio de aço. Vó Benedita apenas assentiu,
seus olhos enrugados refletindo a compreensão. A vingança seria um parto invertido, uma entrega de morte em vez de vida. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. A fazenda seguia seu ritmo brutal. O sol castigava, os chicotes estalavam. Mas, sob a superfície, o plano de Rosa amadurecia como um fruto proibido. Cada detalhe era pensado, cada risco avaliado. Não havia espaço para erros. A vida de Rosa já não importava. O que importava era a justiça para seu filho, para as almas perdidas, para a esperança esmagada. Assim, ignorante do destino que a aguardava, continuava suas maldades, suas palavras cortantes, seus gestos arrogantes. Ela não sabia que a mulher que ela havia humilhado, a parteira que ela havia desrespeitado, a escrava que ela havia reduzido a nada, era agora a única pessoa capaz de tocar seu corpo, de entrar em seus segredos e de ali plantar a semente da mais terrível retribuição. Rosa esperava, pacientemente, com a morte aninhada em seu coração, pronta para ser entregue. Silêncio. Era o som mais perigoso na fazenda do Capitão Mor. Um silêncio que pesava no ar, prenunciando a tempestade. E nas semanas que antecederam a execução do plano de Rosa, o silêncio se tornou ainda mais denso, carregado de uma tensão quase palpável. Cada dia era um fio esticado, cada noite uma promessa sombria. Rosa movia-se como uma sombra, mais silenciosa do que nunca. Seus olhos perscrutavam a casa grande, estudando os movimentos da sinhá, dos serviçais, dos feitores. Ela memorizava os horários, os ruídos, os pequenos detalhes que poderiam significar a diferença entre o sucesso e a ruína. Ninguém desconfiava dela. Afinal, era a parteira, a curandeira. Sua quietude era vista como resignação, não como estratégia. Maria, a jovem com quem Rosa havia feito um pacto silencioso, era sua espiã dentro da casa grande. Seus passos eram leves, seu olhar atento. Ela reportava a Rosa os mínimos sinais de fraqueza da sinhá Isadora. Um acesso de tosse mais forte, uma queixa de dor de cabeça que durava dias, um mal-estar que a impedia de levantar da cama. A sinhá não quis descer para o jantar, Rosa. Disse que sente calafrios e que a cabeça dela parece que vai explodir. Maria sussurrava uma noite, com a voz carregada de nervosismo e expectativa. Rosa apenas assentia. Bom sinal. O corpo dela começa a reclamar. Juvencio, por sua vez, continuava sua coleta macabra. O pequeno esconderijo na senzala, onde as serpentes recém-nascidas eram mantidas, exigia cuidado redobrado. Ele as alimentava com pequenos ratos e insetos, garantindo que estivessem fortes e ativas. O cheiro de terra e de répteis, embora disfarçado, pairava levemente no ar. Qualquer deslize poderia significar a descoberta do ninho vivo. E o fim de tudo. Uma tarde, um feitor, um homem cruel e de olhos sempre desconfiados, passou perto do esconderijo. Juvencio estava agachado, fingindo procurar uma ferramenta. O feitor parou, farejando o ar. Que cheiro é esse, moleque? O feitor rosnou, o chicote batendo levemente em sua bota. Cheiro de bicho morto? O coração de Juvencio disparou. Ele manteve a calma, virando-se lentamente. Não, senhor. Apenas o cheiro da terra úmida. Estava procurando umas minhocas para pescar, mas não encontrei. O feitor o encarou por alguns segundos, os olhos estreitos, procurando a mentira. Mas a expressão de Juvencio era inabalável, de um servo obediente. Com um grunhido de desdém, o feitor seguiu seu caminho, o chicote chicoteando o ar. Juvencio soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. O perigo havia passado, por um fio. Vó Benedita, com sua sabedoria ancestral, era a guardiã espiritual da conspiração. Em suas rezas e cantos na senzala, ela tecia proteção, pedia força para Rosa, para o plano. Seus olhos, que pareciam ver através da escuridão, observavam Rosa com uma mistura de preocupação e admiração. O fogo que te move, minha filha, é forte, mas cuidado para não te consumir. Rosa, no entanto, não sentia medo. Sentia uma quietude perturbadora. Ela passava horas revendo os detalhes do plano em sua mente,
O momento de agir, a sequência dos passos, as ferramentas que usaria, a lâmina de obsidiana, afiada como bisturi, as agulhas de osso, os fios de fibra vegetal, o sedativo, as serpentes, tudo precisava estar perfeito. A noite do massacre de seu filho havia sido há quase um ano. A dor ainda era uma ferida aberta, mas agora, temperada pela sede de justiça, ela era uma fonte de poder. Rosa visualizava cada etapa da vingança, como uma parteira visualiza cada passo de um parto difícil. Ela se preparava mentalmente para o ato, para a brutalidade que suas mãos, antes tão ligadas à vida, agora executariam. O capitão Mor Mendonça, em sua arrogância, jamais imaginaria a profundidade da raiva que fervia sob sua propriedade. Ele via seus escravos como meras extensões de sua vontade. Não sabia que uma deles, uma mulher que ele considerava invisível, estava a ponto de reescrever seu destino com uma tinta de horror. O clima na Casa Grande piorava a cada dia para a sinhá Isadora. Suas febres se tornaram mais constantes, suas dores abdominais mais agudas. Os médicos brancos, chamados às pressas, haviam tentado de tudo: sangrias, emplastros, elixires caros. Nada funcionava. A sinhá definhava, pálida, magra, gemendo de dor em seu leito de seda. Seu temperamento se tornara ainda mais insuportável, seus gritos mais frequentes. O capitão Mor Mendonça, vendo sua esposa definhar e a reputação de seus médicos sendo manchada, estava desesperado. Ele havia mandado buscar médicos de vilas distantes, mas todos se mostravam impotentes diante da misteriosa doença da sinhá. Foi então que um de seus serviçais mais antigos, um mulato alforriado que havia testemunhado o poder de cura de Rosa por anos, sugeriu com hesitação: "Capitão, talvez a parteira Rosa pudesse fazer algo. Ela entende de ervas como ninguém. Já salvou tantas vidas na senzala." O capitão Mor hesitou. Trazer uma escrava para cuidar de sua esposa era humilhante, mas o desespero era maior que o orgulho. A vida de sua sinhá estava em jogo, a sucessão, o bom nome da fazenda. "Tragam-na! Agora!" bradou ele, com a voz embargada. Maria, que ouviu a ordem do capitão Mor, correu para a senzala, os olhos arregalados, o coração batendo forte. "Rosa! Rosa! Ele mandou te chamar. O capitão Mor." Rosa estava sentada em sua esteira, limpando a lâmina de obsidiana com a ponta de um pano. Ela aguardou cuidadosamente. Seus olhos, antes tão frios, agora carregavam uma luz estranha. O momento havia chegado. O tempo da espera havia terminado. Ela se levantou, ajeitou suas vestes simples. Respirou fundo. Sua face estava impassível, mas por dentro, uma torrente gelada de determinação corria. A noite da vingança tinha chegado. A sinhá Isadora, em sua doença e desespero, havia aberto a porta para a sua própria destruição. E Rosa, a parteira que havia perdido seu filho, estava pronta para entrar. O ar no quarto da sinhá Isadora era pesado, sufocante, cheiro de doença, de medo e de remédios inúteis. Cortinas de seda escura impediam a luz do sol, transformando o dia em uma penumbra perpétua. No leito, Isadora, pálida e macilenta, gemia em meio a lençóis de linho amassados. Seus olhos, antes cheios de fúria, agora estavam vidrados de dor, implorando por alívio. Rosa entrou no quarto com sua costumeira quietude. Nenhuma emoção transparecia em sua face. Apenas a seriedade de quem compreende a vida e a morte. O capitão Mor Mendonça, com o rosto vincado de preocupação, estava ao lado da cama. "Rosa, faça o que puder. Não importa o preço, minha sinhá está morrendo." Rosa apenas assentiu. Seu olhar se fixou na sinhá Isadora. 1 ano. Quase 1 ano havia se passado desde o dia em que o chicote da sinhá havia dilacerado sua carne e arrancado a vida de seu ventre. Agora, era a vez do corpo da sinhá ser o palco. "Preciso de silêncio, capitão Mor." A voz de Rosa era baixa, mas firme. "Para a cura da sinhá, é preciso que ela se entregue ao sono e que ninguém interrompa o ritual."
Nem mesmo o Senhor. O capitão Mor, desesperado, relutou por um momento, mas a certeza nos olhos de Rosa era inquestionável. Ele saiu do quarto, mandando que os criados se afastassem da porta. Apenas Rosa e Isadora, e a sombra de um filho não nascido. Rosa se aproximou do leito. No pequeno saco de couro que carregava, tinha o pó da folha da noite eterna e um pequeno recipiente com água. Sinhá, disse Rosa, sua voz agora suave, quase hipnótica. Os remédios dos brancos não encontram a raiz da sua dor. Eu trago a cura que vem da terra, do sono profundo, para acalmar os humores do corpo. Beba e durma. Isadora, que mal conseguia levantar a cabeça, olhou para o líquido escuro. Um último vestígio de desconfiança cruzou seu olhar febril, mas a promessa de alívio era mais forte. Ela bebeu o chá, amargo e terroso, até a última gota. Rosa observou. Em poucos minutos, os olhos de Isadora começaram a pesar. Seus gemidos diminuíram. A respiração se tornou mais lenta, mais profunda. Em pouco tempo, a sinhá Isadora estava em um sono pesado, inconsciente. Seu corpo, antes retorcido em agonia, estava agora relaxado, à mercê da mulher que ela havia subestimado. Rosa tocou o ventre da sinhá, uma carícia fria e calculista. Aqui, sinhá, ela sussurrou, onde a vida me foi negada, a morte encontrará seu ninho. Ela abriu seu pequeno saco. De um lado, a lâmina de obsidiana, brilhando sob a fraca luz. Do outro, as agulhas de osso e os fios de fibra vegetal. E ao lado, o pequeno cesto de palha. Juvencio havia entregue às cobras poucas horas antes. Elas estavam ali, pequenas, venenosas, aninhadas no fundo do cesto. Com uma concentração quase cirúrgica, Rosa fez o primeiro corte. Uma linha fina e precisa no abdômen inferior da sinhá, seguindo as linhas naturais da pele, para que fosse quase imperceptível. A lâmina de obsidiana cortou a pele, o tecido adiposo, a musculatura, com uma frieza assustadora. O sangue brotou, escuro e denso, mas Rosa o limpava com compressas de ervas que estancavam a hemorragia, com a destreza de quem fazia isso a vida inteira. Ela aprofundou o corte, com uma intimidade brutal, abrindo caminho para a cavidade abdominal. Seus dedos, antes portadores de vida, agora exploravam o interior do corpo da sinhá, abrindo espaço. Aquele mesmo ventre que havia negado o nascimento de seu próprio filho, agora seria forçado a abrigar uma vida diferente. Com a incisão feita, Rosa pegou o cesto de palha. Seus olhos gélidos encontraram os pequenos olhos das serpentes. Elas se retorciam levemente, buscando calor, escuridão. Com as mãos firmes, sem tremor, Rosa pegou as pequenas cascavéis do brejo e jararacas pintadas, uma a uma. O toque frio das escamas em sua pele. Ela as depositou, cuidadosamente, dentro da cavidade abdominal da sinhá Isadora. 6 cobras. 6 vidas em miniatura, venenosas e vivas, agora aninhadas onde um dia deveria ter crescido uma nova vida. Rosa observou por um instante. As cobras se mexiam, buscando um lugar para se enrolar. Um ninho de terror vivo, costurado no coração do império. Em seguida, com a mesma maestria com que suturava os corpos pós-parto, Rosa começou a fechar a incisão, agulha de osso e fio de fibra vegetal. Um ponto após o outro, com uma perfeição que desafiava a medicina da época. Ela teceu a pele, músculo e tecido, disfarçando a abertura de forma impecável. Ao terminar, ela aplicou um unguento de ervas escuras, que não apenas ajudariam na cicatrização, mas também mascarariam qualquer odor estranho. Ela limpou o corpo da sinhá, ajeitou os lençóis, como se a tivesse apenas acalmado com um ritual inofensivo. As ferramentas foram limpas e guardadas. O cesto de palha, vazio, foi descartado. Não havia vestígios. Apenas o corpo adormecido da sinhá Isadora, com um segredo macabro em seu ventre. Rosa saiu do quarto, sua face ainda impassível. O capitão Mor se apressou. E então, Rosa, ela está melhor? Há esperança? Ela dorme, capitão Mor. Rosa respondeu, sua voz neutra. Fiz o que podia. Agora é esperar a vontade dos ancestrais. A cura pode vir do sono profundo.
ou a passagem para outro mundo. O destino dela está traçado. E assim, Rosa deixou a casa grande. Voltou para a senzala, para seu canto escuro. Horas depois, na madrugada, gritos agudos ecoaram pela casa grande. A sinhá Isadora havia acordado. A febre havia voltado, mais alta do que nunca. Dores lancinantes, que pareciam vir de dentro, corroendo-a. Ela se debatia no leito, seus gemidos se transformando em urros de terror e agonia. Os médicos brancos foram chamados novamente. Eles tentaram de tudo, mas nada surtia efeito. A sinhá se contorcia, parecendo lutar contra algo invisível, algo que a consumia por dentro. Antes do amanhecer, a sinhá Isadora deu seu último grito, um som rouco e dilacerante. Ela morreu em agonia, com uma morte inexplicável para os outros, que só viam os efeitos da febre e das dores. Mas, para Rosa, era a perfeita sinfonia da justiça. A morte lenta, inexplicável, consumindo-a de dentro para fora, assim como a crueldade havia corroído a vida de seu filho. O horror, no entanto, ainda não estava completo. Dias depois, quando o corpo da sinhá Isadora começou a inchar e o cheiro doce e nauseabundo da putrefação se espalhou, um coveiro, ao preparar o corpo para o enterro, notou a fina cicatriz no ventre. E então, o fedor se intensificou. E com um corte mais profundo, o segredo do ninho de cobras foi revelado. O horror que Rosa havia costurado, agora exposto ao mundo, como um testemunho macabro e visceral da vingança de uma mãe. Rosa caminhou para fora da casa grande, o sol da manhã despontando no horizonte. Não havia euforia em seu passo, nem o menor vestígio de tremor em suas mãos. Apenas uma quietude profunda. Uma paz gelada que só a justiça consumada pode trazer. O capitão Mor a viu sair, seu rosto contorcido pela dor e pela esperança vã. Ele ofereceu-lhe moedas, promessas de tratamento melhor, agradecimentos vazios. Rosa apenas ouviu, impassível. Ela havia cobrado o preço, e o preço havia sido pago. Ela voltou para a senzala, para seu canto de palha e escuridão. Maria e Juvencio a esperavam, os olhos arregalados, a ansiedade evidente. Vó Benedita estava lá, sentada, os olhos sábios fixos em Rosa. Não foram trocadas palavras, apenas um olhar entre eles. E todos entenderam. A semente havia sido plantada. O ninho estava feito. Na casa grande, a morte da sinhá Isadora foi envolta em um mistério sombrio. Os médicos brancos, humilhados pela falha em curá-la, disseram que era uma doença dos humores, uma febre maligna que consumira a pobre senhora. O capitão Mor Mendonça, em seu luto arrogante, ordenou um funeral digno de sua posição. Um caixão de madeira nobre, adornado com flores do próprio jardim da sinhá, seria preparado. Os dias que se seguiram foram de velório e luto oficial. Os outros fazendeiros do Vale do Paraíba, suas esposas enlutadas, vinham prestar suas condolências, todos com medo daquela doença misteriosa que havia levado a sinhá Isadora tão rapidamente. Ninguém suspeitava de nada além de um infortúnio, uma fatalidade. Mas o corpo da sinhá Isadora, em sua alcova perfumada e fria, não guardava o segredo por muito tempo. 3 dias após sua morte, o capitão Mor, seguindo os costumes da época, convocou Zé Ferreiro, um escravo de confiança, conhecido por sua habilidade com madeiras e por seu estômago forte, para ajudar a preparar o corpo da sinhá para o enterro. Era preciso envolver o corpo em um sudário, aparar as unhas, pentear os cabelos. Zé Ferreiro entrou no quarto, sentindo o cheiro pesado de flores murchas e um aroma estranho, adocicado e fétido, que começava a se misturar. Ele respirou fundo, tentando ignorar. A sinhá Isadora estava deitada no caixão aberto, seu rosto pálido e inchado, já desfigurado pela morte. Zé Ferreiro começou seu trabalho, com a reverência que se esperava, apesar do arrepio que lhe subia pela espinha. Ao levantar a saia do vestido de seda para envolver o corpo, ele notou algo, uma linha fina no ventre da sinhá, uma cicatriz quase invisível, mas ali. Zé Ferreiro franziu a testa. Aquilo não estava ali antes. Era um corte estranho,
bem fechado, mas visível para um olho atento. Ele sentiu um calor úmido emanando daquele ponto. E o cheiro. O cheiro se tornou insuportável, pungente. Com as mãos trêmulas, Zé Ferreiro afastou o tecido. Ele hesitou, mas a curiosidade e um medo visceral o impulsionaram. Ele encostou o dedo na linha. O tecido, ao redor, estava macio demais, inchado. Algo se movia ali dentro, algo escorregadio, frio. Um grito abafado escapou de sua garganta. Ele recuou, tropeçando no caixão, o horror estampado em seu rosto. Zé Ferreiro correu, as pernas bambas, para o capitão Mor Mendonça, que estava na sala de visitas, recebendo as últimas condolências. Capitão! Capitão! No corpo da Sinhá! Um horror! A voz de Zé Ferreiro estava quebrada, sua pele cinzenta de pavor. Dentro dela tem bichos, cobras! O capitão Mor e os outros fazendeiros presentes se entreolharam, descrentes. Que disparate é esse, Zé Ferreiro? Estás louco? O capitão Mor bradou, a fúria em seus olhos começando a ofuscar o luto. Mas o pavor genuíno nos olhos de Zé Ferreiro era inegável. O capitão Mor, acompanhado por alguns outros homens, dirigiu-se ao quarto da Sinhá. O cheiro era agora insuportável. Um dos homens, um fazendeiro mais velho e corajoso, aproximou-se do caixão. Ele notou a cicatriz. Com uma faca de caça, ele fez um corte mais profundo, seguindo a linha de Rosa. O que se seguiu foi um espetáculo de horror puro. A incisão se abriu, e de dentro do ventre inchado da Sinhá Isadora, rastejaram, retorcendo-se em meio à putrefação e aos vermes, as pequenas serpentes, algumas mortas, outras ainda se movendo fracamente, libertadas da prisão escura, mas sufocadas pelo gás do corpo em decomposição. Um ninho de terror, vivo e morto. O cheiro de veneno e podridão invadiu o ar, um miasma infernal. Gritos de horror ecoaram pela casa grande. Mulheres desmaiaram. Homens vomitaram. O capitão Mor Mendonça, ao ver aquilo, soltou um urro de puro terror e fúria. Não era uma doença. Não era um infortúnio. Era uma profanação. Uma vingança brutal e macabra. Cobras! Dentro dela! Como é possível? Quem faria uma abominação dessas? Gritou um dos fazendeiros, o rosto verde. O olhar do capitão Mor Mendonça se fixou. A parteira, Rosa. Ela fora a última a tocar a Sinhá. Ela conhecia as ervas. Ela conhecia o corpo. Ela havia prometido curas da terra. E, o mais importante, ela havia perdido um filho pelo chicote da Sinhá Isadora. A revelação atingiu-o com a força de um raio. Rosa, a negra parteira! Foi ela! Ela fez isso! Prendam-na! Tragam-na aqui! Morta ou viva? O grito do capitão Mor ecoou por toda a fazenda. Um misto de luto, terror e ódio. Sua esposa não havia morrido de doença. Havia sido assassinada, de uma forma que nem a sua mente mais doentia poderia ter imaginado. A notícia do horror se espalhou como fogo em capim seco. Não apenas pela fazenda do capitão Mor, mas por todas as propriedades vizinhas. O pânico se instalou entre os senhores de engenho. O que havia acontecido com a Sinhá Isadora não era apenas um crime. Era uma afronta direta à sua autoridade, à sua suposta superioridade. Se uma escrava podia fazer aquilo, com tamanha inteligência e crueldade simbólica, o que mais poderiam eles esperar? As fazendas se fecharam em pânico. Guardas foram redobrados. Os feitores, antes brutalizadores, agora olhavam os escravos com um novo medo. O medo do invisível, do silêncio, da vingança que brotava da terra e do ventre de uma mulher. As conversas nos salões se transformaram em sussurros apavorados sobre a negra feiticeira que envenenou com cobras. Enquanto isso, na senzala, Rosa já havia se preparado. Ela e vó Benedita, Maria e Juvencio. Eles haviam antecipado a reação. O plano não terminava na morte da Sinhá. Terminava na fuga. Eles virão. Com fúria de demônios, vó Benedita sussurrou. É hora de ir. O caminho para a liberdade é longo e perigoso. Rosa não hesitou. Ela pegou seu pequeno saco de couro, agora contendo apenas ervas de cura,
suas facas de obsidiana e um pouco de alimento. Juvencio havia preparado um pequeno pacote com suas próprias ferramentas e as cobras restantes, mortas, que seriam uma prova, uma mensagem. Maria, com seu filho pequeno no colo, os olhos marejados de medo e determinação, segurou a mão de Rosa. Ainda sob o crepúsculo da manhã, enquanto o capitão Mor Mendonça reunia seus homens armados para a caçada, Rosa e seus cúmplices já se embrenhavam na mata densa que margeava a fazenda. Corriam, silenciosos, experientes, como animais selvagens em fuga. A floresta atlântica, com seus segredos e perigos, tornava-se seu escudo. O ar farfalhava com os gritos distantes dos homens do capitão Mor, mas a mata os engolia, um por um. O destino de Rosa e dos seus era incerto, mas a esperança pulsava em seus corações. Um quilombo, um lugar de liberdade, onde a sombra do capitão Mor Mendonça não alcançaria. E a história da sinhá Isadora, morta por um ninho de cobras, seria o primeiro capítulo de uma lenda sombria. A lenda da parteira que vingou seu filho no ventre da sinhá. O horror que emergiu do ventre da sinhá Isadora não foi apenas um crime macabro, foi uma semente. Uma semente de pavor que se plantou nos corações dos senhores e sinhás, e uma semente de esperança que germinou, silenciosa e potente, nas almas oprimidas da senzala. A história da parteira Rosa, que costurou um ninho de cobras dentro daquela que lhe tirou um filho, tornou-se, imediatamente, uma lenda. Uma lenda contada em sussurros, em olhares de cumplicidade, em cantos de trabalho que escondiam significados profundos. O impacto inicial foi devastador para a elite escravocrata do Vale do Paraíba. A notícia do que foi encontrado no corpo da sinhá Isadora se espalhou como uma peste, mais rápido e mais virulento que qualquer febre. Não havia jornais que publicassem tal infâmia, mas as línguas afiadas dos fazendeiros e suas esposas teceram a narrativa, cada um adicionando um detalhe mais horripilante. A negra feiticeira que envenenou a sinhá com cobras vivas. Uma abominação pagã. É um aviso dos demônios da África. O capitão Mor Mendonça, em sua fúria cega, ordenou uma caçada implacável. Grupos de feitores e capitães do mato foram enviados para a mata, com ordens de trazer Rosa morta ou viva. Ele prometeu recompensas enormes, torturas inimagináveis para quem a escondesse. Mas a mata, antiga e sábia, engoliu Rosa, vó Benedita, Maria e seu filho, e Juvencio. Não deixaram rastros. Era como se a terra os tivesse recolhido para si, protegendo-os. A caçada foi inútil. Rosa não foi encontrada. Sua ausência física, no entanto, amplificou sua presença na mente de todos. Ela não era mais uma escrava fugida. Era uma entidade, um fantasma que assombraria os sonhos dos tiranos. Para os senhores de engenho, o caso da sinhá Isadora se tornou um terror constante. Aquele ato brutalmente íntimo desafiou a própria base de sua autoridade. Eles viam seus escravos como propriedade, sem alma, sem capacidade de raciocínio complexo. Rosa provou o contrário. Ela demonstrou uma inteligência calculista, uma paciência medonha e uma execução cirúrgica que nenhum bicho seria capaz. O medo dos brancos não era mais apenas o de uma rebelião em massa. Era o medo de uma justiça pessoal, silenciosa, que poderia se aninhar dentro de suas próprias casas, em suas próprias camas, em seus próprios corpos. Os fazendeiros começaram a observar seus escravos com uma nova paranoia. Quem entre eles seria o próximo a guardar um segredo tão hediondo? Os cozinheiros, os arrumadores, as amas de leite, os jardineiros, todos que tinham acesso à casa grande, que tocavam a comida, as roupas, a pele de seus senhores, tornaram-se potenciais executores de uma vingança silenciosa. Os senhores desconfiavam de cada tosse, de cada dor de cabeça. A comida era provada antes de ser servida. Os médicos brancos, antes vistos como infalíveis, agora pareciam meros charlatães diante do poder obscuro que uma parteira negra podia invocar. O sistema escravocrata,
que se apoiava na desumanização e na negação da inteligência do povo negro, foi abalado em sua fundação. A história de Rosa mostrou que os oprimidos tinham uma capacidade de resistência que transcendia a força física. Era a resistência da mente, da sabedoria ancestral, da fúria maternal, que não aceitava o luto passivo. O caso da Sinhá Isadora não gerou uma revolta generalizada imediata, mas plantou o medo e a desconfiança que corroeram a estrutura de poder por dentro. Na senzala, no entanto, a lenda de Rosa se transformou em uma fonte de inspiração secreta. Contada em cochichos na escuridão da noite, transmitida de boca em boca pelos viajantes, a história da parteira que fez justiça com as próprias mãos se tornou um farol. Rosa não era mais apenas a curandeira. Ela era a vingadora, a mãe que não aceitou a perda, a mulher que ousou desafiar a Sinhá no lugar mais sagrado, o seu próprio corpo. Para os escravizados, a história de Rosa era a prova de que a esperança existia, mesmo nas profundezas do desespero. Não era uma esperança de libertação imediata, mas a esperança de que os opressores não eram invencíveis, de que a dor poderia ser retribuída, de que a justiça, ainda que brutal e clandestina, poderia ser alcançada. As mães que perderam seus filhos para o chicote, para a doença, para a fome, olhavam para a mata com um brilho diferente nos olhos. Os homens cujas costas carregavam as marcas da chibata sentiam um calor estranho no peito. A coragem de Rosa inspirava-os a sonhar com quilombos, com fugas, com um futuro onde pudessem levantar a cabeça. A lenda de Rosa ensinava que, mesmo na escravidão mais cruel, a dignidade e a fúria ancestral podiam se manifestar de formas inimagináveis. Rosa se tornou o símbolo de uma resistência que não precisava de exércitos. Uma resistência que usava o conhecimento, a paciência e a dor como armas. Sua história se perpetuou nas canções de ninar, nos contos de fadas sombrios que as avós contavam aos netos na senzala, nos rituais secretos dos terreiros. Ela era a guardiã da justiça ancestral, a mulher que lembrava a todos que o poder dos brancos tinha um limite e que a força do espírito negro era indomável. Ela se tornou a encarnação da vingança poética, a prova de que a crueldade, mais cedo ou mais tarde, voltaria para assombrar seus perpetradores. E o legado de seu filho, que não teve a chance de viver, foi eternizado na morte macabra de quem lhe tirou a vida. O ninho de cobras, costurado no ventre da Sinhá, era a cicatriz que o sistema escravocrata jamais conseguiria apagar. Uma memória sombria, mas poderosa, de que a luta pela liberdade podia se manifestar das formas mais inesperadas e aterrorizantes. A história de Rosa é um lembrete visceral da complexidade da resistência negra no Brasil. Não apenas grandes rebeliões, mas atos individuais de coragem, estratégia e fúria que moldaram a percepção da época e a esperança de um povo. Rosa não apenas vingou seu filho, ela plantou a semente do medo nos corações dos opressores e a semente da coragem na alma dos oprimidos. Comente a palavra vingança. Se a coragem e a determinação de Rosa te inspiraram a nunca esquecer a força dos heróis invisíveis que a história oficial tentou apagar. A história de Rosa é um testamento de que a memória dos nossos ancestrais pulsa forte, mesmo nas páginas esquecidas da história. Se você sentiu a força e a coragem desta mulher, deixe seu like neste vídeo. Sua interação nos ajuda a continuar trazendo à luz essas narrativas poderosas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que preparamos para você. E se a sua sede por justiça e por heróis que desafiaram a opressão ainda não se saciou, clique nos vídeos que aparecem agora na tela. Temos muitas outras lendas de resistência esperando para serem descobertas.